e nós vamos falar hoje de história, vamos falar da independência dos Estados Unidos. Eu tô me perdido com tanta câmera aqui. Pessoal, antes da gente começar, eu queria dar uma introduçãozinha do porquê que eu escolhi esse tema. Exatamente por conta das eleições nos Estados Unidos, né, que nós estamos vivendo aí um período de eleições e os olhares do mundo se voltaram para os Estados Unidos. Uma grande potência mundial, a maior potência mundial, né, a grande potência mundial dos nossos dias, e num processo eleitoral diferente do nosso e que a gente acabou aprendendo, né, como que muita gente teve curiosidade para procurar na internet, para procurar, né, saber como que se dava esse processo. É um processo eleitoral indireto, que não é a maioria da população que elege o presidente, e sim os colégios eleitorais, que na verdade a eleição mesmo para escolher os presidentes ainda não aconteceu, vai ser dia 14 de dezembro. Essa eleição que teve do voto popular foi só para escolher os colégios eleitorais, né, distribuição dos partidos, os colégios eleitorais, e aí sim, dia 14 de dezembro, esses delegados é que vão escolher o presidente, né, o próximo presidente. Só que há um consenso, né, de que se aquele candidato tem a maioria de votos dentro daquele estado, aqueles delegados, né, os delegados escolhidos por aquele partido, é que vão votar todos para o presidente que ganhou no voto direto. Né? Por exemplo, então, os dois maiores partidos, né, os democratas e os republicanos. Vamos imaginar que um estado tenha 20 delegados. Quer dizer que os democratas vão escolher 20 delegados, os republicanos vão escolher 20 delegados, e aí o candidato que ganhar, né, o partido que ganhar pelo voto popular, se seja os democratas, seja os republicanos, os delegados daquele partido é que votarão dia 14. E aí, logicamente, se os delegados são todos daquele partido, há um consenso que todos vão votar no candidato. Professor, tem a possibilidade de que mesmo se o candidato ganhar, né, o partido ganhar, aquele delegado vai votar no outro? Existe. Não há, sempre tem essa. Por isso que eles já escolhem os delegados bem, né, ligados com o partido. Então há a possibilidade, sim, de que os democratas ganhem naquele estado, mas o delegado dos democratas vote no republicano. Sempre há essa possibilidade. Mas é muito difícil, porque os delegados escolhidos já estão são muito próximos ao partido, são pessoas escolhidas realmente dentro das pessoas mais que encabeçam o partido. Né? Então nós vamos falar, pessoal, da independência dos Estados Unidos, ela que é a grande potência, essa é a grande potência, então, dos nossos dias, aí, os Estados Unidos. Então, nós temos lá, você pode ver, acompanhar na tela aí, nós temos lá os estados, né? Então, os Estados Unidos, eles têm dois litorais, né? O país tem dois litorais. Do lado, né, leste, nós temos, então, o Oceano Atlântico, e do lado oeste nós temos o Oceano Pacífico. Isso se deu por conta de algo chamado Destino Manifesto. Por quê? Porque eles incumbiram, né, ou seja, uma ideia, uma ideologia, que eles seriam meio que escolhidos por Deus para ocupar essas terras todas, até essa faixa de terras, até, né, entre o Pacífico e o Atlântico. Também tem no mapa destacado embaixo o Alasca, que o Alasca também pertence aos Estados Unidos. Tá? E do lado do Alasca ali embaixo, o Havaí, que também pertence aos Estados Unidos. Okay? Mas tudo começou com as 13 colônias que a Inglaterra tinha aqui na América. Né? Então, desde a Geórgia até, né, passando ali pela Pensilvânia, Virgínia, os estados que nós conhecemos hoje e passamos a ouvir falar, né? Muita gente assim não tinha muita ideia da política dos Estados Unidos ou da geografia dos Estados Unidos, mas aí com essa questão das eleições passaram a conhecer ou ouvir mais falar dos nomes dos estados, né? E a gente vai falar um pouco então, logicamente, se nós destrinchar passo a passo, isso é história maravilhosa, né? A história nos dá a possibilidade de fazer links com a geografia, com a filosofia, com a sociologia, com a política, né? Enfim, tudo isso. Mas nesse tempo vamos focar, né, nos principais acontecimentos, focaremos nos principais acontecimentos, então, dessa independência, de tudo que aconteceu pela independência dos Estados Unidos. Esse slide, nós temos, então, as terras e de quem eram, né, as terras
da América. Então lá em cima, essa parte amarela, terras não reclamadas, ou seja, eram terras que ninguém reclamou, ninguém tinha colonizado ainda, ninguém tinha iniciado a colonização. Mais tarde os franceses vão ocupar uma parte dessa terra, nós estamos falando do século XVIII. Uma partezinha verde lá do lado esquerdo, vocês podem ver que está escrito, né, os russos ali, é que está em espanhol, pessoal, então por isso que está russos com S só. Tal. Então, a Rússia ela vai ocupar toda essa parte que hoje é o Alasca e pertence aos Estados Unidos. A Inglaterra, toda essa parte marrom do lado leste, mais escuro. Embaixo já as terras da Espanha, né? Uma cor ali mais ocre, né? Ali para baixo. E o verde limão ali seriam as 13 colônias que pertenciam à Inglaterra, mas que já em 1763 já estava iniciado o processo de independência, né? Vamos lá. E havia uma diferença entre essas duas colônias. Então, ao norte, a Inglaterra ela desenvolveu o que a gente chama de colônia de povoamento. E nas colônias do centro e ao sul, as colônias de exploração. E aí vem a pergunta, professor, qual é a diferença entre as colônias de povoamento e as colônias de exploração? E aí você vai encontrar alguns professores aí, alguns youtubers, né, que hoje é muito comum a questão da internet, todo mundo quer falar sobre história, falar sobre qualquer assunto. Você vai encontrar muitos youtubers aí, qual que é a explicação? Mas a explicação é que colônia de povoamento povoa e colônia de exploração explora. Básico, né? Mas na verdade é assim, pessoal. Essa explicação é muito rasa e ela não é consistente. Por quê? Porque, teoricamente, dentro da história da colonização a partir do século XV, dos europeus, das grandes potências europeias aqui na América, se você explora aquela colônia, consequentemente, para explorar de fato aquela colônia com mais consistência, né, com mais abrangência, você tem que trazer gente para morar. E aí você acaba povoando. E para você povoar, você acaba explorando, porque para essas pessoas morarem aqui, né, morarem na colônia, precisa explorar, independentemente, vai acabar explorando. Outra coisa que não se dá também, e que isso é meio que excluído da questão da história mais tradicional, é os povos que já moravam aqui. Então a gente pensa assim, né? Até inclusive a ideia do pioneiro, né? Aquele que veio primeiro que todo mundo e desbravou, né? Vamos pensar um pouco em Cambará, o hino de Cambará. Foi aqui às margens do rio Lambari que nasceu Cambará, né? Porta de Ouro do Paraná. Quando o colono chegou nas terras, né? O machado na mata ecoou. Então há toda aquela exaltação do pioneiro, que é daquele primeiro colono que chegou. Só que essas relações conflitantes com os povos que já habitavam aqui, Cambará, por exemplo, nós já temos povos indígenas que moravam na cidade, na cidade não existia aqui a cidade, mas enfim, moravam nessa região já no ano de 1200, antes até, que já existiam tribos indígenas que moravam aqui na região que hoje é Cambará. E a história dessa população? Mas como nós, tradicionalmente, nós trabalhamos uma história eurocêntrica, a gente só vai falar desse povo a partir da chegada, então, do colonizador, do povo europeu. Tá? Por isso que nós mas então não se fala. Não é que não se fala, mas por um olhar eurocêntrico dessa questão histórica. Mas, voltando aqui à colônia de povoamento. Qual é a diferença então, professor? Se não é uma diferença tão rasa, qual é a diferença entre colônia de povoamento e colônia de exploração? Eu tracei alguns itens aí. Na colônia de povoamento, pequenas propriedades ou médias, ou seja, a distribuição fundiária das colônias de povoamento eram... a maior parte dessas... mas não havia, então, grandes fazendas? Havia, mas a maior parte delas eram, então, pequenas fazendas e médias fazendas. Ok? Vamos lá, o próximo item. Trabalho livre e assalariado. Não havia escravidão? Sim, mas concomitantemente, ou seja, junto com a escravidão, havia um grande número de trabalhadores livres assalariados. É o que não acontece da mesma forma que
na colônia onde havia a maior parte da escravidão, também havia trabalho livre, só que numa uma porção menor. E nas colônias de povoamento, esta proporção, né, de trabalhadores assalariados era maior. Produção agrícola voltada para a subsistência, para plantar comida, feijão, arroz, né? Produção, já havia uma produção ali de melado, né? Do chá, então enfim, já a produção era voltada para a própria colônia e para alguns comércios, e esse comércio era feito através de um comércio nos Estados Unidos, através de um comércio triangular entre as Antilhas, né? E os Estados Unidos, né? As colônias, e a Inglaterra. Esse comércio, então, era um comércio de chá, madeira, né, açúcar, rum, né, outros produtos que já se fabricavam, já se manufaturavam, né, na colônia e já eram vendidos, então, o comércio entre esses três países. E havia um comércio não só com a metrópole Inglaterra, mas havia um comércio com outros países também, ok? E nas colônias de exploração, nós temos o que a história chamou de plantation ou plantation, né, que era as bases do plantation. Exportação, a produção era voltada para o mercado externo, trabalho escravo, lembrando, repito, mas não havia então trabalho livre? Havia trabalho livre, porém a proporção era menor. Monocultura, ou seja, ciclos econômicos, plantava algodão, tabaco, depois o arroz. Aqui no Brasil nós temos a cana-de-açúcar, né? Foi a exploração do pau-brasil foi o primeiro, depois cana-de-açúcar, nós tivemos a exploração no Acre, na região norte da borracha, depois nós tivemos uma grande produção de café, né? Que também foi aqui no Brasil. Ciclos econômicos, tá? E essas plantações, essa monocultura, uma cultura a plantação, uma plantação por vez, ou uma grande plantação, né? Um ciclo econômico muito grande. Essas plantações eram feitas nas grandes propriedades rurais, eram feitas em grandes fazendas, né, latifúndios que produziam esses produtos. Né? A maior parte, então, algodão, tabaco, arroz, né, cana-de-açúcar também já se plantava. As 13 colônias, então, eram governadas por um vice-rei, que era representante da Inglaterra, e por uma assembleia, onde cada colônia tinha um representante que se reunia, uma espécie de parlamento, né, da colônia aqui na América. Lembrando que eu falo aqui na América, porque a gente tem um costume de falar o seguinte, mas que os Estados Unidos, né, se chamarem de americanos, ou de norte-americanos, e nós também somos americanos, morando aqui no Brasil, isso é legal. O gentílico americano não é de país, o gentílico americano é de continente. E o norte-americano, o México também o Canadá também e americanos somos todos nós, Brasil, México, o pessoal, né, as pessoas que moram ali nos países da América Central, né, nas Antilhas ali, o pessoal que mora no que a gente chama de Caribe, né, nas ilhas do Caribe, que fica ali na América Central também. Então, ou seja, não são só os Estados Unidos, somos todos nós da América. E aí nós temos, pessoal, a Guerra dos 7 Anos. Esse foi o ponto principal. A Guerra dos 7 Anos, então, foi uma luta entre a França e a Inglaterra pelo controle de terras além dos Montes Apalaches. Então você tem o litoral até os Montes Apalaches, você tem as 13 colônias. Depois dos Montes Apalaches, então você tem terras a oeste, inclusive com a descoberta do ouro naquelas terras a oeste, né, tal. O que acontece, pessoal? Foi a literatura e o cinema dos Estados Unidos mostra muito essa questão da tomada do oeste, como os índios, né, os chamados pele vermelhas, como maus do mal, sempre são os vilões, né, e o mocinho lá, o cowboy, é sempre aquele que é o salvador, que está ali. Na verdade, os índios, né, os indígenas moravam ali e as suas terras foram tomadas por essa expansão, depois com a independência dos Estados Unidos e a expansão para o oeste. Mas além dos Apalaches, tem um território ali que era indígena, que estava sendo pretendido pela França e pela Inglaterra. Os ingleses queriam avançar então as suas terras para o oeste, mas foram bloqueados porque a França também tinha interesses naquele espaço ali.
A guerra começou pela disputa de terras, então, daquelas terras a oeste, além dos montes, aí no slide a gente pode ver, então essa parte roxinha mais escura são as 13 colônias, e a parte mais clarinha são todas essas terras aí a oeste. Né? Então são essas terras mais clarinhas que foram as terras pretendidas, aí, essas disputadas na guerra dos 7 anos. Vamos lá. Cada lado usou nativos, então tanto a França quanto a Inglaterra usou nativos que moravam, né, os índios, para lutar cada um ao seu lado. Inclusive eles armaram os índios e vão enfrentar essas armas mais, né, depois, na expansão para o oeste, quando os Estados Unidos tentam tomar as terras dos indígenas, né, então isso também, essas armas vão ser utilizadas contra eles depois. Né? Vamos lá. E aí, pessoal, como foi uma peça-chave, né, nessa Guerra dos 7 Anos, por que eu falo que foi uma peça-chave? Porque a Inglaterra gastou muito dinheiro, mesmo ganhando a guerra, gastou muito dinheiro. E quis cobrar essa conta das colônias. Principalmente as colônias lembra lá, a colônia de exploração era aquela em que a exploração se fazia mais forte, né? Trabalho escravo, exportação, em que a economia da colônia era para complementar a economia da metrópole. Já nas colônias de povoamento, não. As colônias de povoamento eram para que a gente tinha uma certa liberdade, né, de comércio, uma certa liberdade econômica, de agricultura. Ao impor algumas leis que foram consideradas leis intoleráveis, difícil de tolerar, iniciou o processo então de independência dos Estados Unidos. Né? Então, esse símbolo aí, né, unir ou morrer, ele é representado pelas 13 colônias, onde a gente tem lá a cobra, né, essa cobra inteira representa as 13 colônias, fracionadas. A cobra fracionada desse jeito, ela não está viva, né? Está morta. Então, ou seja, não faz mal para ninguém. Uma cobra toda picada, se você encontrar na estrada uma cobra toda picada, toda arrebentada desse jeito aí, você vai ficar com medo, né? Porém, você vai ficar, mas não vai te morder, não vai te fazer mal algum, porque ela está morta. Agora, se ela estiver unida, ou seja, se ela estiver inteira, né? Quer dizer que ela está viva. Então, aí sim, ela vai ser um animal perigoso, né? Ou seja, eles queriam, então, a ideia de que as colônias unidas, elas teriam força para vencer o inimigo exterior, qualquer inimigo exterior. As consequências, então, desta Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra venceu a guerra, porém, a França perdeu essas colônias que tinham na América, porém, teve muito gasto. Foi dispendiciosa a guerra para a Inglaterra. E o parlamento inglês quis cobrar dos americanos, dos colonos, essa conta da guerra. E aí, para isso, como que se deu essa cobrança dessa conta? O parlamento inglês cria algumas leis que não existiam. Vou falar sobre algumas. Proclamação Real de 1763. Proibia os assentados de avançarem para o oeste, de atravessarem as montanhas Apalaches e de entrarem no território dos índios. Aquele território que a Inglaterra ganhou na Guerra dos 7 Anos, ela proibiu os colonos de avançarem para o oeste. Aí os colonos já ficaram, a gente ajudou a ganhar esse território, e como é que a gente não pode explorar, não pode passar? Então, por lei, por uma proclamação real, a Inglaterra então cortou os colonos de avançarem a oeste dos Apalaches. Vamos lá, outras leis. Lei do açúcar. Proibia a importação do rum e cobrava taxas sobre a importação de melado que não viesse das Antilhas Britânicas. O açúcar, lembrando que era um produto muito rico, pessoal. O açúcar, ele estava junto com o que a gente chama de especiarias, que eram produtos especiais, produtos que a nobreza comprava, que eram comprados por pessoas ricas. O açúcar era dado de presente para aniversário para princesas, príncipes. Era chamado de ouro branco, então era muito caro. E taxando o açúcar, né, proibia a importação do açúcar e do melado e do rum, que é uma espécie de uma cachaça, né, feita também da cana-de-açúcar. Proibia a importação de outro lugar. Esses produtos eram comprados nas Antilhas, eram comprados em outros países, mas nesse processo
nessa lei, proibia-se então a compra desses produtos que se não fosse da Inglaterra. Então, o açúcar deveria vir da Inglaterra, o rum deveria vir da Inglaterra, tudo deveria vir da Inglaterra. Lei do selo. A lei do selo cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos comerciais, notas, contratos, testamentos, jornais, cartas, carta de baralho, documentos, escrituras, tudo deveria ter um selo. Aí está um exemplo de um selo da época. Esse selo, um carimbo, não uma espécie de um carimbo, de um selo, né? Era muito comum aquele selo com vela, né? Eles pingavam uma vela ali, uma cera e carimbavam, né? E amassava o carimbo ali. E tudo tinha que ter esse carimbo. E esse carimbo, é lógico, não era de graça, né, gente? Ia fazer um jornal. O jornal deveria vir carimbado com o símbolo da Inglaterra. Documentos comerciais, contratos de compra e venda, escrituras, né, testamentos, jornais, até carta de baralho. Os caras tinham que ter um símbolozinho ali na Inglaterra e era cobrado isso. Do lado ali nós temos um bule, que é uma réplica, né, lógico que não é a original, uma réplica de um bule de chá da época, que está escrito assim, né? Não à lei do selo, No Stamp Act, né? Ou seja, um bule eles estavam usando de protesto, né? Para protestar contra essa lei do selo. Lei do aquartelamento obrigava os colonos a fornecerem alojamento e alimentação para as tropas inglesas em território americano. Ou seja, você tem lá a sua fazendinha, o seu sítiozinho, de repente chega lá uma tropa do exército inglês. Aí você tinha que dar comida para os caras, você tinha que dar alojamento, né, para eles dormirem, ficarem lá, e fazer um cafunézinho de vez em quando ainda. Essa é brincadeira, não é não. Você tinha que dar, transformar a sua propriedade em um alojamento, transformar a sua propriedade em um mini quartel da Inglaterra. Tá? E isso, logicamente, que houve uma reação dos colonos, porque havia um gasto muito grande. Os caras tinham que, imagina, uma tropa lá de 100, 150, 200 soldados, você tinha que acolher todos esses caras na sua propriedade e ainda garantir que eles tivessem comida, água, pouso, né, etc. Então, isso gastou, foi dispendicioso para os colonos. Próxima lei, né? A reação, então, dos colonos. Isto. O que os colonos... Aí, isso foi fantástico, pessoal. Os colonos, eles usaram uma lei, uma tradição inglesa contra a Inglaterra. Porque existia uma tradição inglesa, e essa tradição, até algumas partes das leis inglesas, ela ainda faz parte. Se não houver representação, não há a necessidade ou a obrigatoriedade de se cumprir aquela lei. Por exemplo, as pessoas votam no parlamento inglês. E aí o parlamento inglês cria as leis que devem ser cumpridas pelos eleitores que votaram no parlamento inglês. É redondinho essa conta, beleza? Só que o que acontece? Os colonos não votavam no parlamento, não escolhiam os candidatos, né, do parlamento inglês. Então eles falavam, bom, espera um pouquinho, se a gente não escolhe os representantes, se a gente não escolhe o parlamento inglês, por que a gente tem que obedecer às leis, né? Então, a taxa é injusta. Por quê? Se não há representatividade, ou seja, se a gente não vota para escolher os políticos na Inglaterra, por que a gente deveria, então, obedecer às leis que eles fazem? Tá? Então, ou seja, só os residentes da Inglaterra é que votam no parlamento. E o parlamento são aqueles que fizeram essa lei. Se a gente não tem ninguém lá, se a gente não tem uma representatividade, se a gente não tem um político, nada lá, por que a gente precisa obedecer, né? E o parlamento... E aí começa, pessoal, um jogo de empurra-empurra entre ação e reação. Então, os colonos reagem e a Inglaterra dá-lhe lei. Os colonos reagem e a Inglaterra dá-lhe lei. Ficou nesse jogo de ação e reação entre os colonos e a Inglaterra. O parlamento, então, aprova os Atos de Townshend.
Leis impostas à navegação. O que essa lei definia? Os oficiais britânicos estavam autorizados a procurar nas casas e nos barcos dos colonos os produtos contrabandeados. Além do cara não poder fazer o comércio, se ele fizesse o comércio meio por baixo dos panos, qualquer oficial britânico, inglês, poderia então invadir a casa, barcos, né, propriedades rurais dos colonos à procura, né, se houvesse alguma denúncia, alguma coisa, ele poderia invadir, sem nenhuma autorização prévia, a casa do colono para procurar esses produtos, né? E mais taxas sobre o vidro, chumbo, tinta, papel e também o chá. Aí a reação dos colonos. O massacre de Boston. Pessoal, parece incoerente. Nesse massacre de Boston, morreram 5 pessoas. Você fala, nossa, massacre, morreu 5 pessoas. Mas pelo contexto de guerra, pelo contexto, né, nesse processo, iniciou-se um protesto contra o governo britânico. Os colonos foram então até uma base da Inglaterra, lá em Boston, e começaram a lançar bolas de neve, né, bolas de neve nos soldados ingleses, insultando, começou a xingar os caras e lançar bola de neve. E os soldados foram e atiraram nos colonos. Acho que eles não entenderam um pouco muito a noção da bola de neve, como que é guerra de bola de neve. Ninguém atira numa guerra de bola de neve, né? Então, os colonos jogaram bola de neve, né, nos soldados, e os soldados abriram fogo contra os colonos. 5 pessoas morreram, várias ficaram feridas, mas pelo contexto foi chamado de massacre de Boston. Isso aconteceu em 5 de março de 1770. O parlamento, e aí, como eu disse, ação e reação. Então, ou seja, algo na Inglaterra e algo e os colonos agem. A ação dos colonos na Inglaterra reage. Temos uma pergunta? A galerinha do YouTube está querendo que você mande um salve para eles, professor. Tem alguns amigos seus lá do YouTube que estão querendo que você mande um salve para eles lá. Um salve aí para a galera do YouTube. Lembrando que nós estamos ao vivo, pessoal, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. Então, os 3 aí, alta tecnologia aí do pessoal, dos nossos amigos da ARC aí. Voltando aqui. Então, o parlamento, depois do massacre de Boston, o parlamento aprova a lei do chá, que reduz o preço do chá, mas mantém um imposto sobre ele. Né? Algo assim, ficou algo elas por elas, né? E mais, isso até então não era o problema, né? Reduziu o preço, jogou o imposto em cima, ficou o mesmo valor, porém ela concedeu o monopólio da venda do chá para uma companhia de comércio inglesa, chamada Companhia das Índias Orientais, para combater o contrabando, para combater a venda desse chá por fora, né, ou compra desse chá por fora. Então, essa Companhia das Índias Orientais, elas eram então passam a ser responsáveis, essa empresa, por a venda e a compra do chá. Aí há uma reação dos colonos, ação e reação. A festa do chá de Boston. Os colonos, então, estavam chegando, né, no porto de Boston, estava chegando, então, um carregamento dessa empresa, né, dessa companhia de chá, Companhia das Índias, e os colonos se vestiram de índios Mohawk, ou seja, dos índios pele vermelhas, né, e atacaram o navio no porto de Boston, lançando a carga. Pegou toda a carga de chá que estava no navio e jogou a carga de chá no mar. Então, olha para você nessa imagem, dá para a gente ver os colonos em cima do barco, né, vestidos de índios. Na verdade, eles não eram índios, né, eram colonos, colocaram cocar, olha lá, é para a gente ver nessa imagem, fazendo a festa em cima ali, todos vestidos. Então, pintaram a pele, colocaram cocares e tal, né, vestiram de índios e derrubaram toda a carga do navio no mar. O que acontece, pessoal? Em 1774 também, os colonos se reúnem no chamado Primeiro Congresso da Filadélfia para falar o seguinte: não dá mais. Esse jogo de empurra-empurra, de ação, reação, esse jogo de empurra-empurra tá demais. Então eles se reuniram. Lembra lá dos representantes, que eles tinham uma espécie de uma assembleia, né, de um representante de cada colônia. Os representantes, então, se reuniram na Filadélfia para discutir sobre tudo o que estava acontecendo. E eles assinaram uma petição
para tentar restaurar a paz, né, assinaram uma petição e mandaram para o rei, né, da Inglaterra. Por quê? E na verdade nesse momento não se pensava em independência, tá, pessoal? Ainda não se pensava em independência. Então o que esse documento tinha o quê? Eles disseram que tinham o direito de fazer suas próprias leis, ameaçaram parar de exportar para a Inglaterra, organizaram um boicote a produtos ingleses. Então era um ultimato. Falou, ó, nós vamos parar de comprar produtos de vocês, vamos parar de vender produtos para vocês, né? Nós temos o direito de fazer nossas próprias leis aqui. Então há um processo também de ultimato, né? Ou vocês cumprem, ou a gente tem que tomar medidas mais sérias, né? O parlamento respondeu com mais taxas. Tá? E aí os colonos, a partir de então dessa negativa da Inglaterra, os colonos começam a se preparar para a guerra. Eles começam a se preparar para se defender. E o primeiro ato foi a criação do Minutemen, que é uma milícia colonial, onde os colonos faziam suas próprias armas, pouco treinamento militar, né? Aí nós temos uma estátua de um soldado colono. Então eles faziam suas próprias armas, tinham um treinamento ali entre eles mesmos, não tinha uma formação militar mesmo, mas já começaram a se armar e começaram a se preparar por um possível embate contra a Inglaterra. Um filme chamado O Patriota, que é com Mel Gibson, né? Esse filme mostra o personagem principal lá, né? Uns soldadinhos de chumbo, ele derretendo os soldadinhos de chumbo, que era uma coleção que o filho dele tinha, derretendo os soldadinhos de chumbo para fazer as balas para usar na guerra, né? Então, mostra essa questão. E muitos colonos, depois desse processo, se juntaram e abriram algumas fábricas de armas. Então, fábricas tradicionais nos Estados Unidos, de armamento, de munição, que surgiram nessa época, né? Surgiram pela necessidade de produzir suas próprias armas. Vamos lá? E aí, nós temos o segundo Congresso da Filadélfia, e aí sim, já estamos partindo para o final, aí sim eles vão se reunir para, já com a declaração de guerra, né? A formação do Exército Continental, já anunciaram o George Washington como comandante do Exército, né? E já em 1776, o segundo Congresso foi em 75, e em 76 já a Declaração de Independência. A Declaração de Independência, então, redigida, né, pelo Thomas Jefferson, assinada por todos ali presentes, George Washington, o próprio Thomas Jefferson, e aí sim, desencadeou o processo de independência dos Estados Unidos. Houve guerras onde, num primeiro momento, os colonos lutaram sozinhos e conseguiram algumas vitórias, inclusive contra a Inglaterra. A Inglaterra há um processo histórico interessante, porque a Inglaterra ficou assim, nossa, um bando de colonos mal treinados, maltrapilhos, com armas improvisadas, e deu um trabalho danado para o exército bem treinado e bem armado em inglês. Então havia um processo muito assim de espanto, né, do exército inglês. E isso, por que isso? Porque o ideal de liberdade, o ideal a ideia de construir uma nova nação, né, a força que movia esses colonos era muito maior, e isso empurrou eles para a independência dos Estados Unidos. No segundo momento dessa guerra, a França apoiou os colonos, né, e então, isso fez com que os colonos tivessem a vitória, e depois de várias batalhas, a Inglaterra então ela assina o tratado de autorizando, ou seja, reconhecendo a independência dos Estados Unidos, e daí reconhecendo inclusive terras além, né, dos Apalaches, ali, as terras a oeste, e aí se deu todo o processo de formação da Constituição dos Estados Unidos, todo o processo de leis, e o George Washington, inclusive, sendo eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos após todo esse processo. E lembrando que é a Constituição que eles usam até hoje. Então, esse processo de voto, esse processo que nós vemos hoje, é um processo que é histórico deles, que existe até hoje. E lembrando que uma das características principais dos Estados Unidos é o federalismo. Cada estado tem a sua responsabilidade, seja eleitoral, seja por leis, de votar em leis. Então,
nessa eleição que ocorreu agora, né, em 3 de novembro, cada estado tem um tipo de lei. Eles não têm, por exemplo, igual tem aqui no Brasil, um órgão que regulamenta toda a eleição no país todo. Então lá cada estado tem o seu projeto, né, o seu tipo de leis, né? E aí, para a gente terminar, a Declaração de Independência, então. Publicada em 4 de julho de 1776, por isso 4 de julho lá é o dia da independência dos Estados Unidos, foi redigida pelo Thomas Jefferson, uma base filosófica iluminista, que inclusive a Declaração de Independência dos Estados Unidos vai servir como base para o processo de Revolução Francesa. Isso já lá na França, desencadeando todo o processo burguês da Revolução Francesa. Foi um dos precursores, então, como eu disse, da Revolução Francesa. Pessoal, então é isso. Quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma dúvida, comentem durante... Nós estamos aí, vamos ter daqui a pouco física, depois nós temos arte, depois nós temos literatura hoje ainda. Então tem bastante coisa legal, tem bastantes professores feras aí que vão aparecer na telinha para vocês, beleza? Vamos compartilhar a live, comentem, curtam, vamos fazer bombar aí essa live do Colégio Caminho. Mais uma oportunidade para quem está aí às vésperas dos vestibulares, do Enem, né? Mesmo na pandemia, a gente tem que aproveitar esse tempo. Nós mudamos, nós nos reinventamos, né? Quem diria que nós estivemos aqui na frente de uma câmera, vocês aí, a gente no processo educacional, né? Mas a gente não pode deixar a peteca cair, beleza, galera? Então, um abraço para vocês. Próxima semana a gente está de volta aí. Grande abraço, até mais. O Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio, com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes. No Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente e à cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado, inclusive, atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.